Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast dos Experts. Programa da Escola Bootcamp de Negócios. E hoje a gente tem um convidado mais que ilustre e especial, mas que o meu amigo, meu irmão Zé Roberto fará as devidas apresentações. Por favor, Zé, tá contigo. Obrigado, meu irmão. Ele só não falou que é o melhor podcast do Bootcamp. Continua sendo. Isso. Continua sendo. O Ozal é meu amigo. O Ozal é amigo, mas é o melhor é o nosso. Vamos lá, pessoal. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um amigo. Eu conheço ele, é melhor não falar o tempo, mas tem uns bons 25 anos. Conheci no mercado. Ele era um intraempreendedor, depois ele virou um empreendedor. Tem gestão de pessoas, passou pela área de segurança, foi CEO de grandes empresas. Ele mesmo vai contar tudo isso. E tem uma experiência fantástica, não só na área de tecnologia, como na gestão de pessoas. E a gente vai poder explorar muito bem isso. Eu estou falando nada mais, nada menos que o Hélio Ferraz, que ele mesmo vai se apresentar. Hélio, bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço o convite, muito legal estar com vocês. Achei fantástico essa ideia do Zecper. Eu costumo dizer, Zés. Que já que a gente vai falar um pouco de tecnologia, a tecnologia não vive sem homem, né? Sim. Então, para mim, todo o sistema é baseado em 3 partes: hardware, software e Zellware. Olha! Se não tem o Zellware... Olha lá. Yara, essa tem que ficar num corte. Zellware. Essa eu vou até anotar aqui, ó. Zellware. Na realidade, eu dei uma improvisada, porque o certo é Peopleware, né? Peopleware, hardware, exato. software, Peopleware. Mas vamos dizer, a gente costuma dizer Zellware. Zé é povo. Tá tudo certo. Isso aí. Os Zés vão dominar o mundo. Eu que agradeço estar presente aqui e poder trocar com vocês, experiências, enfim. É isso. Fica à vontade para se apresentar para a gente, para o pessoal que eventualmente não te conheça. Muita gente do segmento da área de segurança eletrônica já conhece o Hélio, da área inclusive de segurança privada, conhece o Hélio, mas é importante você dar uma boa qualificada. Conta para a gente aí um pouco da sua trajetória, que eu acho muito bacana, porque eu vim acompanhando de 25 anos para cá, e eu sei que você tem uma história muito forte para contar. Conta aí para a gente quem é o Hélio Ferraz. Bom, como foi comentado, meu nome é Hélio Ferraz, eu sou engenheiro de formação, depois desenvolvi meu lado administrador. Eu comecei na área de engenharia de projetos de alta complexidade, área de defesa, automação e controle em 81, então já se vão aí mais de 40 anos, né? Aí eu vim e fiquei trabalhando numa empresa na área de defesa, né, defesa e projetos de alta complexidade até 89. Em 89 eu ingressei no mercado de segurança eletrônica, através da Insec, que era uma das pioneiras. E de 89 até 2013, que foi quando eu deixei esse mercado e ingressei em outro, foram aí mais de 30 anos atuando nesse mercado de segurança. Fui pioneiro em várias coisas, iniciei minha carreira, né, como profissional, como o Zé Roberto falou, na área técnica, da Insec, depois da Anset, aí montei a minha própria empresa, que era a Plantec Engenharia, e aí em 2010 a G4S queria vir para o Brasil, na época era a maior empresa de segurança do mundo. Eles entraram através da aquisição da minha empresa e junto com uma outra. Aí virei country manager, CEO deles, fiquei até 2013. 2014 saí desse mercado e resolvi desenvolver negócios em outras áreas. Hoje eu sou atuante no mercado de energia. Eu tenho 2 empresas, uma na área de eficiência energética, chamada E3 Brasil, outra na área de geração de energia, que constrói usinas, primordialmente solares, mas também hidráulicas, chamada Solarian. Então eu já estou um bom tempo fora do mercado de segurança, mas tenho muitos amigos, vivo, enfim, conversando, atuando e interagindo com as pessoas de segurança. Porque você não deixou de ter uma história no mercado de segurança. E isso trouxe à tona depois essa evolução de passar, porque você foi empreendedor no mercado de segurança, além de ser um funcionário de carreira, você galgou nas empresas que participou, mas depois se tornou empreendedor na área. Em 2000 eu montei a Plantec, mesa, cadeira, telefone, comecei do ground zero, né, do total zero, e empreendi, né? E de lá para cá também foram
Depois que eu saí, foi vendido para a G4S, foram vários outros empreendimentos. E a ideia é essa, poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Legal, e que bagagem, né? Que experiência. Hélio, fala uma coisa para mim. Eu fiz as contas aqui rapidamente. Eu não sou tão bom com números como você, que é formado em engenharia, né? Mas 42 anos aí nessa estrada. Como é que é lidar com gente nessa área de segurança privada, nessa área de segurança eletrônica, que a gente vê que cada vez mais a tecnologia vem, a gente se depara com aquele paradigma de será que a tecnologia vai tirar empregos, vai substituir as pessoas que hoje atuam nesse mercado? Como é que você passou por essa avalanche de novas tecnologias, de novas tendências, trabalhando com as pessoas sobre essa ótica de preservação dos empregos e de desenvolvimento, capacitação das pessoas? Olha, Andrade, essa pergunta é muito legal, porque assim, né? Eu desenvolvi a minha carreira inteira e a minha vida profissional inteira, quase que inteira, calcado em tecnologia. Eu vendia tecnologia, né? Primeiro, principalmente na área de segurança eletrônica, eu vendia tecnologia. E sempre houve, né, uma preocupação de que a tecnologia poderia substituir o homem, sempre tinha aquela preocupação. E eu costumo dizer que não dá para você colocar o homem para fazer uma coisa que a tecnologia faz melhor e nem vice-versa. Um não vive sem o outro. Quer dizer, mesmo porque tecnologia ela é meio, não é fim. Tudo bem que está começando agora, né, o evento da inteligência artificial, que pode eventualmente substituir né, algumas atividades fim né, de algumas corporações, mas antes do advento da inteligência artificial, tecnologia é meio, não é fim. Né? E por isso que tem que ter, né, hardware, software e o Zellware. Um não vive sem o outro. Mas esse sempre foi um grande dilema. E eu costumo dizer o seguinte, que o principal ativo de uma empresa, mesmo que seja aquela mais tecnológica, são as pessoas. São as pessoas. E quando você consegue ter o balanço certo, quando você consegue ter a peça certa, seja ela tecnologia ou homem, você é mais eficiente, você entrega mais resultados. Enfim. Então, o segredo é o balanço, né? Não dá para colocar homem para fazer o que a tecnologia faz melhor e não dá para fazer colocar a tecnologia onde o homem faz melhor. Vou dar um exemplo prático, principalmente na área de segurança. Ainda que eu não esteja mais na área de segurança, vou dar um exemplo prático. Imagina uma planta muito grande onde você tem que fazer uma proteção perimetral. O que é mais eficiente? Você colocar um sistema de alarme no perímetro que detete a tentativa de invasão de uma pessoa, ou colocar homens dispostos a cada não sei quantos metros, ou fazendo rondas de tempos em tempos? Quem que é mais eficiente? É a tecnologia ou o homem para detectar uma possível invasão? É a tecnologia. Tá certo? Sem sombra de dúvida. Agora, uma vez detectado, quem bota esse cara para fora? É o homem ou é a tecnologia? Perfeito. Até agora não inventaram um robozinho que vai lá, pega o cara, né, pelo cangote e joga para fora. Boa ideia. Então esse é um exemplo claro de que um não vive sem o outro. Não dá para colocar o homem para fazer detecção perimetral, porque é bem possível que ele fale. Ele não é onipresente, ele não né, ele não consegue estar o tempo todo em qualquer lugar, a toda hora. Mas também não dá para colocar a tecnologia para expulsar o cara. Perfeito. Então Perfeito. esse é um exemplo. Agora, isso é, por exemplo, de um exemplo entre a simbiose entre homem e tecnologia no campo, né, na parte operacional. No backstage, no back-office, é a mesma coisa. Você pode ter sistemas ERPs, inteligência artificial, que faz uma série de atividades, mas você sempre vai precisar do homem. Perfeito. E aí, este homem, esse time, tem que ser um time ganhador, tem que ser um time bom, bem treinado, capacitado, né, motivado. E aí tem toda uma técnica de gestão de pessoas, como é que você monta time, como é que você mantém time, como é que retém talento, como é que você... Enfim, mas é isso. Em relação a essa coisa que eu acho fundamental que ele falou aí, que é treinamento, é retenção de talentos, é saber a fonte que nos ajuda a trazer os negócios, a fazer os negócios girarem. Como é que é lidar
você passou por grandes empresas que tiveram grandes cabeças. Muita gente boa, muita gente com o ego inflado, e existe muita gente assim que a gente sabe. Como é que você lidou ao longo da sua carreira e agora principalmente sendo um investidor, um empreendedor, em relação a preparar as pessoas psicologicamente para poder tirar o melhor deles, mostrar que eles são realmente bons, que são de ponta, mas naquele limite onde, calma, você é excelente, mas é até aqui que a gente tem que seguir. Psicologicamente, acho que é uma pressão falar com um funcionário, saber que ele é bom, saber dizer para ele que ele é bom, mas sem que ele extrapole isso, porque muita gente tem a tendência de se inflar e de se achar o máximo e prejudicar o andamento dos negócios. Como é que você faz isso na gestão? Fez e faz. Qual é a tua experiência com essa coisa do ego? Puxa, Zé, isso é uma pergunta um pouco complexa, né? Mas eu costumo dizer que montar time, reter time e investir em time, né, para que ele evolua e tudo mais, isso é uma arte, né? É difícil, por mais cursos que você faça na área de gestão de RH, isso é uma arte. Eu tive a felicidade de desenvolver essa capacidade, né, de montar times e retê-los, né? O que eu costumo dizer é que, mais do que aprimorar, né, para mim o segredo está na escolha. Montar time está muito ligado a você conseguir identificar logo de cara se aquela peça ela vai se encaixar na sua máquina, né? E eu não sei, eu não consigo explicar isso, mas é um dom que eu criei. Eu sabia montar time e sabia manter time motivado, enfim. Isso não é fácil de explicar, né? Não é fácil. Mas agora, o que eu posso dizer é o seguinte: quando você vai montar time, você precisa identificar muito rapidamente. Às vezes você não consegue identificar numa entrevista, né? É difícil você identificar na entrevista o perfil daquela pessoa. Logicamente o corpo fala, né? Você, né, fazendo perguntas bem endereçadas, né? Você consegue saber se a pessoa tem aquele perfil. E eu costumo dizer o seguinte: às vezes você, né, torce o nariz para alguma coisa e mesmo assim insiste. Errado. Torcer o nariz, não insista, né? Desculpa aqui, pode parecer desumano para aquela pessoa que veio, né, se postulou aquele cargo, mas você tem que montar time vencedor. Tem que montar time vencedor. Mas mesmo assim, na entrevista, às vezes você não consegue identificar, né? Erra bastante ainda, né? A gente erra. Agora, mas você consegue no dia a dia. E é assim, não dá para ficar carregando gente nas costas. Isso é até uma sacanagem com o restante do time, né? Se você colocou para dentro um profissional que, por algum motivo, não é nem por questão de capacidade, mas ele não se encaixa, ele não tem os skills, ele não tem aquele perfil, não adianta o pessoal ficar carregando ele nas costas. Então, assim, primeira coisa na hora de montar time, assim, na hora de selecionar, de você crescer o time, aumentar o time, você precisa tomar muito cuidado né, no processo seletivo. Aí logo depois disso, sem dúvida nenhuma, tem questão de treinamento, capacitação, aí entra todas as... Motivacional, você dá um bom plano de bônus, pagar bem o cara, enfim, você tem toda uma série de recursos e técnicas para você reter esse cara. Mas você tem que estar o tempo todo ligado em se todas as peças do seu time são as peças corretas. E tem que ser. Eu era um cara que eu liderava, por exemplo, né? Tem perfis, tem estilos, tem formas de liderar, né? Tem gente que lidera na base do chicote, na base, né, da pressão, na base do terrorismo, do conflito, né? Tem técnica do conflito, coloca um em conflito com o outro. Eu não era assim. Eu era uma pessoa... Eu me considerava um gestor elegante. Eu dava bronca nas pessoas. Primeiro que, assim, eu sou daquele que eu elogio em público e critico no privado. No privado, isso, né? Perfeito. E quando eu chamava no privado, não xingava, não gritava. Desculpa a expressão, nós temos aqui a Yara aqui, mas eu não sei se eu posso falar que besteira. O que você quiser. Mas eu comia ele e ele saía feliz, porque eu fazia isso com elegância. Exato. Eu fazia isso com elegância. Mandava um papo reto.
na moral. É mas isso. com elegância. Sim, perfeito. Com elegância. Perfeito. Então, estilos. E aí, com isso, eu conseguia reter mais, né? Enfim, conseguia reter. Eu não me lembro de ter levantado a voz, de ter xingado. Eu não me lembro. Eu espero até que as pessoas que estejam vendo, se por acaso... Chancelem isso. Chancelem isso, por favor. Nós vamos descobrir agora, Andrade, todas as verdades do Hélio Ferrari. Não, mas eu falei para ele antes da entrevista começar ali na conversa, de que realmente essa é a imagem que a gente sempre teve dele. Sim. De um bom gestor, de um bom relacionamento. Sim. Aliás, o mercado sempre teve uma boa relação. Se você levar em conta que eu fui fornecedor seu e a gente ainda manteve amizade e relacionamento, sem nunca ter uma influência diferente daquela que era o objetivo do negócio, sim, só isso já é para mim um exemplo de como é que ele agia. Perfeito. Mas vai contigo, irmão. Mas o Hélio foi falando de algumas coisas e eu fiquei encantado de ver a tua forma de se posicionar com relação à formação de time, à gestão de time. Eu não posso me furtar, eu sou um cara que sou um apaixonado por desenvolvimento de lideranças, por formação de times, por parte de treinamento. Eu fui pegando alguns ganchos das tuas falas. E hoje é uma aula que a gente está tendo de gestão. Então tem que aproveitar. Embora você, de uma forma muito modesta, diga que foi muito intuitivo, né? A gente percebe que tem um sentido, né? Você falou das skills, e hoje a gente ouve falar de soft skills, de hard skills, a gente tem até agora as emotional skills, né? A parte mais comportamental, a parte emocional. Mas você falou palavras-chave, né? Liderar pelo exemplo. Essa talvez seja o pulo do gato para uma liderança desenvolvedora, né? Liderar pelo exemplo talvez seja o melhor exemplo. Mas dentre essas skills, e vamos falar das soft skills, né? Porque hoje a gente vê muita gente tendo problemas de relacionamento que desencadeiam em outras questões, ou burnout, ou quiet quitting. Então tem uma série de síndromes, ou pessoas que se afastam realmente por problemas de ansiedade, né? A ansiedade é o mal do século, já diria Augusto Cury, né? Um estudioso do tema. Mas quando você, nessa tua jornada, qual foi para você? Eu tenho a minha preferida, mas qual é para você, das soft skills, a que mais te levava assim, esse cara tem essa soft skills e para mim isso é primordial para ele fazer parte do meu time? Mesmo que não tivesse outras, né? Exato. E aí eu tô falando, uma só não é fácil, eu sei, mas inteligência emocional, resiliência, relacionamento interpessoal, qual é a tua preferida? Não vai ter paixão. Paixão por fazer aquilo que ele faz. Matou. Exato. Paixão. Porque assim, o cara tem que estar apaixonado por aquilo que ele faz. Quando ele está apaixonado por aquilo que ele faz, quando ele gosta de fazer aquilo que ele faz, não é um estorvo para ele, aí ele entrega tudo que uma empresa precisa, inclusive além do que deveria. E aí as empresas as empresas elas sugam ao máximo. Eu tudo bem, eu era um bom líder, mas eu não era bonzinho, né? O meu pessoal trabalhava feito louco, sabe? Era uma operação muito enxuta, principalmente no crescimento, no nascimento da Plantec. Quando eu criei a Plantec com mesa, cadeira e telefone, aí veio, né? Hiroshi, veio Irene, né? Eu acho que você lembra. Otávio Góes, todo mundo. Otávio, enfim, eu fui crescendo e a gente foi pegando muitos contratos e sempre com uma equipe enxuta. Então, desde eu e mais quase todo mundo lá trabalhava 12 horas por dia, sabe? Fazia 60, 70 horas por semana. Então era um pessoal muito dedicado. Você só consegue isso quando o cara é apaixonado. Sim. Quando o cara compra, né, veste a camisa da empresa, veste... E tanto que quando eu fiz um negócio com a G4S, um deal com a G4S, eu abri mão de uma parte para distribuir com os sócios, com os funcionários. Os funcionários ficaram com uma parte do... Isso nada a ver com o que ele tinha de pagar para o pessoal, nada a ver. Ele teve a participação,
foi a venda da Nós Plantec, abrimos né? mão de uma E da parte, nada Instalar assim, e era uma tal. coisa assim, boa, mas nós abrimos mão de uma Mas parte isso do fez deal história. para ser pago para os funcionários. Andrade, isso fez história na época, porque se ele tinha já um reconhecimento no mercado, o Hélio sabe disso que eu estou falando, e eu sei que ele é um cara humilde, mas ele sabe que era isso. Esse reconhecimento, isso alastrou. Muita gente falou no mercado. A gente foi agraciado, foi presenteado pelo Hélio. Uma coisa, vamos chamar, inesperada. Claro que a gente sempre espera um reconhecimento do nosso líder, mas isso era fora contrato, isso foi vontade dele. Então foi bom que ele contou, porque eu ia perguntar mais adiante algo Isso é reconhecimento, semelhante. né? Andrade, Isso é assim, reconhecimento. não querendo te interromper, já interrompendo, né? Plagiando o Jô O Soares. programa é seu. Mas montar time não é fácil, realmente não é fácil. Mantê-los motivados é mais difícil ainda. Sim. Mas eu costumava dizer por aí, costumo dizer, né, sempre que eu dou palestra, dei aula há muito tempo, né, em pós-graduação, todo mundo fala aquela história de ter time que mata leão, né? Todo dia. O meu time não matava leão, meu time matava dragão. Porque o leão só dá patada e morde. O dragão dá patada, morde, dá rabada, gospe fogo, e depois que você mata o dragão, ainda tem o fogo para apagar. Verdade. Então, o meu time matava dragão por dia. A gente era matadores de dragão. Então, isso é uma arte, não é fácil. E esse é o principal ativo. Quando você consegue encaixar um time que tem paixão, aí se você, logicamente, tem gestão, Sim. governança, faz as coisas direito, tem uma boa atuação comercial, traz contrato para dentro, é difícil você não ter sucesso. Com certeza. Porque aí você junta as coisas que... O Colete fala nisso, né? O Colete, que é um colega em comum, um irmão nosso, aqui, padrinho do programa, fala isso, né? Dos 4 P's. Paixão, propósito, pessoas e processos. Faz Né? total Então sentido. você tem os 4 P's e aí você vê que parte desses P's acabam sendo ligados a pessoas, porque paixão é um sentimento nato das pessoas. Sim. Processos, você vai precisar de pessoas para executar, né, os processos, enfim. E o propósito é algo que uma pessoa coloca como um desafio a ser atingido. Mas acho que essa parte do reconhecimento é matador. Cortella fala sobre isso, né? Que as pessoas buscam muito mais do que um mero ganho salarial. Elas buscam por respeito e reconhecimento. Reconhecimento. Isso mesmo. Respeito e É reconhecimento. isso mesmo. Então, quando você traz para essa atitude, né? Que aí está alinhada com aquela questão, que às vezes muita gente fala, tem aquele discurso, mas você alinha atitude, né, com discurso, você acaba sendo realmente um líder que lidera pelo exemplo. Não basta só falar, né? Exato. Você tem que Falar agir. É muito você fácil. tem que ter atitude que demonstra essa tua atitude com a tua equipe de partilhar parte do teu lucro, né, que não era previsto, mas enfim, de partilhar com a tua equipe, isso é muito bacana. Isso é reconhecimento puro, genuíno. Você, além de ter feito isso, você sempre foi reconhecido pelo relacionamento bom com o pessoal. Depois você foi empreendendo ao longo do tempo, foi investindo, porque você se desligou da G4S, quando você entregou, depois de ser CEO da empresa, e você foi começar a empreender. Como é que você fez nessa transição na hora de precisar de pessoas? Buscou gente nos empreendimentos que você começou a investir lá no passado, buscou gente nova ou mesclou? Eu sei que tem gente lá que eu conheço, que trabalhou ou trabalha ainda com você, que foi do mercado, mas eu queria que você dissesse como é que você agiu com isso, porque você tinha um histórico, um legado de relacionamento. Como é que é levar isso para uma nova empreitada? Não foi difícil, Zé, mas para ser sincero, em 2014, né, quando eu fiquei na G4S até dezembro de 2013, né? Aí em janeiro de 2014 eu me vi, enfim, sem nenhuma posição executiva, enfim. Aí eu resolvi ser um pouco de investidor anjo, né, ser mentor em empresas e startups, mas hoje a minha atividade está muito ligada à área de energia, como eu mencionei aqui, uma empresa na área de geração, outra na área de eficiência energética. Estas duas atividades, elas não são de mão de obra intensiva, elas são atividades que têm um headcount muito baixo.
o número de funcionários que nós temos nessas duas operações é muito pequeno. Então, por força de escolha, né, de uma atividade que tem uma mão de obra intensa, hoje eu já hoje a questão de formação de time já não é mais um desafio, um problema, mesmo porque ela não são atividades de mão de obra intensa. Mas, logicamente, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu faço uso do relacionamento que eu adquiri e eu estou sempre, de certa forma, contribuindo e ajudando, né, para servir de ponte entre pessoas que estão buscando, com pessoas que estão oferecendo e assim sucessivamente. Não sei se responde a sua pergunta, mas tranquilamente. Mas hoje a questão de gestão de recursos não é um desafio para mim. Mesmo porque, Zé, eu nessas duas atividades não estou à frente delas, né? Eu estou mais no nível de conselho, relação com investidores. Eu não estou no dia a dia. Tanto na E3 como na Solarian, eu tenho sócios que são os CEOs e estão à frente dessas operações. Então, hoje eu estou mais no nível de um mentor, de um conselheiro, de um consultor, enfim. Então, graças a Deus, eu não acordo com a preocupação de, nossa, e agora? O que eu vou fazer com o meu time? Qual a orelha que eu vou puxar? Enfim. Claro, foi uma evolução. Além de ter respondido bem, mostrou que é evolução, sim, né, Andrade? Sim. Certo? E falando de evolução, né, o Hélio, puxando esse gancho da energia renovável, semana passada eu estive participando de um evento do SESC Senat, o SESC Senat Summit. Muito se falou de tecnologia, de inteligência artificial, do futuro do transporte, né, de como as pessoas enxergam o futuro do transporte. E muito se falou também numa agenda que é recorrente agora, em quase todo congresso, quase toda feira, isso acaba sendo recorrente. Eu acho que ela está muito ligada à tua área de atuação nesse momento. ESG é só um certificado ou realmente é algo que vai fazer a diferença para as empresas e para os contratantes dessas empresas no futuro? Não, já é uma realidade. Não vai, está sendo já, né? Quer dizer, as empresas que não... ainda que essa possa ser uma sigla, né, que as pessoas possam pensar que isso é um modismo, não é um modismo. Realmente, as empresas que queiram crescer, elas precisam crescer de forma sustentável, pensando no meio ambiente, nas questões de governança, de inclusão social, enfim. Essa é uma realidade. E, logicamente, como uma pequena parcela, se é que é pequena, tem a questão ambiental, né? Sem dúvida nenhuma, as empresas precisam ser ambientalmente responsáveis, né? E aí entra um pouco do que eu faço, né? A questão de geração de energia renovável e tudo mais. Mas isso não deveria ser um conceito só das empresas. Isso tem que estar no consciente das pessoas. Da sociedade. Perfeito. Mesmo porque, Andrade, assim, vamos pegar o meu caso, né? Que eu atuo na área de energia, né? Logicamente, o E do environment é muito amplo, né? Mas a energia é uma pequena parte disso. Vamos pegar a parte de energia. As pessoas estão se eletrificando. Cada vez mais. Eu vou dar um exemplo. Eu estou morando hoje numa casa que eu reformei recentemente. Eu não tenho mais ponto de gás nela. Eu não tenho mais ponto de gás. É só energia, é só elétrica. Eu tenho cooktop, forno elétrico, micro-ondas. Eu não tenho mais ponto de gás. Todo mundo tem celular. Todo mundo tem um dispositivo eletrônico. Está todo mundo se eletrificando. Mais ainda, logo, logo vai vir uma avalanche da questão do veículo elétrico, tá certo? Vai começar pelos híbridos, aí virão os full, né, elétrico total. Só para se ter uma ideia, se nós pegarmos a frota de veículo a combustão que nós temos hoje, sem considerar nenhum crescimento, pega a frota hoje. Se ela fosse convertida hoje em elétrico, imagina que essa frota a combustão fosse amanhã totalmente elétrico. Nós precisaríamos de 7 Itaipus. 7 Itaipus. Então é assim, e isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Sim. As pessoas precisam, né, se conscientizar
de que nós não temos isso. Então, sabe, não pode ser uma Os coisa... recursos são Os limitados, recursos né? são limitados. São limitados. Esse é o ponto. Então, não são só as empresas. Então, ESG é uma realidade, não é futuro, é uma realidade Perfeito. para as empresas e deveria ser também para as pessoas. A pergunta foi provocativa. A pergunta foi provocativa. Exatamente. Eu concordo em gênero, número e grau, mas a gente ainda vê pessoas que entendem, né, de uma forma muito equivocada que é um modismo, que não vai dar em nada, que é mais um certificado que veio. Estão errados. E Muita tão gente errados, combatendo isso. Eu tenho ouvido De alguns verdade, comentários dizendo: você vai botar o carro na tomada, lá na Europa está faltando energia, é termoelétrica, não tem vai lugar poluir onde mais. É descartar. um círculo vicioso danado. Seguindo no teu raciocínio, eu vou passar o gancho desse comentário para você. Ele não está errado, não. Ele não está errado. E, aliás, eu acho que tem um grande equívoco, ainda que seja contra o meu interesse, né? Porque, para mim, quanto mais as pessoas se eletrificarem, mais energia precisa, mais, né, vão precisar da solar, enfim, da minha empresa. Mas a questão não é essa. A questão é que nós temos hoje uma solução, que é o veículo a etanol, que é uma solução muito boa do ponto de vista ambiental. Sim. Muito boa do ponto de vista ambiental. Porque, por exemplo, lá na Europa eles não têm muito para onde correr, quer dizer, então talvez o carro elétrico para eles seja a melhor solução. Porém, aquela energia que é usada para se carregar esse veículo elétrico, ela é uma energia ruim, ela não é renovável. Poluente. Exatamente isso. Diferente daqui, né? Aqui na nossa matriz, 84% é renovável. Matriz É uma matriz favorável. E certamente vai crescer no modelo renovável. Então esse 84 vai cada vez mais ser maior, né? Mas nós temos, até que isso aconteça, a gente tem o etanol. E a gente não vê iniciativa do governo e de ninguém incentivando o uso do etanol. O modelo mais indicado para a gente não é o full elétrico. É o híbrido. Etanol elétrico. Isso aí. Esse é campeão, esse é o que entrega a melhor relação de custo eficiência ambiental. E de custo ambiental. É o custo-benefício ambiental, isso mesmo. É o melhor, mas eu não vejo nada, pelo contrário, estou vendo um movimento muito grande aí de carro elétrico, Exato. BYD montou fábrica, governo, né, incentivando. Mas não é a nossa saída não é eletrificar. Né? Tem não é eletrificar porque nós não temos energia. Nós não temos energia. Acho que é um fator complicador, né? Sim. A gente está indo por um lado e está escapando por outro. Sim. Tá certo? Sim. E você é conselheiro ainda de empresas, eu me lembro que você foi já de outras empresas, não sei se você permanece ainda sendo conselheiro de empresas. Quando você está lá à frente dos negócios, sabendo de tudo isso que você está dizendo agora, o fator Brasil, nós temos um fator Brasil, impostos difíceis, uma carga tributária pesadíssima, nós temos aí uma inconstância política, um vai e vem danado, sem ir para um lado ou para o outro, a gente sabe que cada um tem uma opinião, cada um faz aquilo que lhe interessa. Como é um cara que senta para aconselhar numa empresa tomar rumos dentro de uma economia maluca dessa, onde você está lidando com gente que precisa seguir, precisa trabalhar, gente investindo, tem investidores ao lado ali arriscando, o investidor quer ganhar, obviamente, sabe do risco, mas quer ganhar. Como é que é ser conselheiro num ambiente, vamos chamar, conturbado desse que você criou? Logicamente, eu estou falando que a tua experiência aí nessa coisa da energia, todo o seu comentário que você fez, isso traz para você uma baita experiência, uma bagagem. Porém, como é sentar ali e ser um conselheiro de uma empresa? Com esse fator todo em volta que a gente falou e vem conversando esses minutos todos aqui. Hoje eu só sou conselheiro daquelas empresas que eu invisto, né? Até um tempo atrás eu cheguei a ser conselheiro de empresas de terceiros, né? Era como se fosse um conselheiro profissional. Não profissional porque eu não ganhava por isso, né? Eu fazia isso com outros objetivos. Mas hoje eu só sou conselheiro das empresas que eu sou sócio. E aí, nesse caso, eu tenho uma grata felicidade de ter nas empresas que eu sou sócio, sócios de muita experiência, tão experientes quanto eu.
Então, realmente, por exemplo, no caso tanto da E3 Brasil como da Solarium e as outras empresas que, de certa forma, eu participo um pouco, todas elas são empresas de feras, de pessoas de muita experiência, de renome no mercado, tão importantes, enfim, quanto. E nesse caso flui muito facilmente, né? As reuniões de conselho fluem muito facilmente. Agora, empreender no Brasil não é fácil. Empreender no Brasil realmente, eu diria que Brasil não é para amador, né? Verdade. É por isso que você enxerga aí, você percebe que tem vários executivos, CEOs de brasileiros em grandes corporações que nadam de braçada porque eles foram forjados na brasa, né? São híbridos, aço, né? forjado naquela brasa, sabe, que é o Brasil. Então, realmente, Brasil não é para amador. Aliás, empreender no Brasil não é para amador. E eu, de certa forma, já dei muita cabeçada, já perdi muito dinheiro, já tive muito insucesso, mas, graças a Deus, consegui já ter alguns casos de sucesso. Então, que ajudam, né? E esses cabelos brancos. Então, isso tudo ajuda um pouco quando você faz uma reunião de conselho em dar conselho, né? Uhum. Mas não é fácil, realmente não é fácil. Hélio, me fala agora uma curiosidade. Como é que um cara chega a CEO de uma baita empresa como a G4S, né, a G4S, lá fora é líder, né, talvez batia de frente ali com a Prosegur Alarmes, né, assim, em termos de segurança eletrônica, né, desses grandes players, deixa de ser CEO e passa o ano novo de 2013 para 2014 e amanhece o Hélio de chinelo na sua sala, olhando a sua televisão. Um bom Falando dia, assim, São Paulo. Isso nunca aconteceu. Isso Cadê não minha secretária? assim. Cadê a Sibeli? É uma curiosidade. No começo de 2014 foi isso, né? É. Aliás, foi aquela famosa frase, né? Uhum. Desculpa. E agora, né? E agora? Mas eu sempre acordei de manhã, fiz minha barba, tomei meu banho, coloquei minha roupa, nunca de chinelo e... Desculpa. Nada. Mas não, na realidade, Andrade, eu me preparei para isso, né? Tá. Eu informei a G4S que eu não ficaria mais, eu tinha uma opção de saída, né? Eu tinha uma cláusula de put, uma opção de saída. Eu, em janeiro de 2013, ainda CEO e country manager deles, eu me reportava para o britânico, eu virei, né, para essa pessoa e falei, olha, eu não fico em 2014 aqui, só vou até o final do ano. E aí, nesse momento, eles deslocaram um dinamarquês, que estava na Argentina, obrigado. Eles deslocaram um dinamarquês, já preparando exatamente esse processo de saída. E aí, ao longo desse ano de 2013, eu comecei a pensar, e agora, o que eu vou fazer? Em janeiro de 2014, que eu vou ficar de pijama? Não, né? Não vou ficar de pijama. Uhum. E aí, então, eu planejei isso. No ano de 2013, eu comprei um report que mostravam alguns drives econômicos, alguns segmentos que tinham grande possibilidade de crescimento. E um deles era a energia. Então, eu tinha, em 2014, ainda que eu não tivesse uma cláusula de não compete, não tinha isso. Mas eu tomei a decisão de não sair da G4S no ato contínuo e querer concorrer com ela. Podia perfeitamente permanecer no mercado de segurança, já tinha um bom nome, tinha, né, um bom network, tinha bom relacionamento, eu poderia perfeitamente empreender na área de segurança. Mas a verdade é que eu fiquei muito cansado. Depois de 30 anos, eu fiquei muito cansado do mercado. Esse é um mercado de guerreiros. Quem atua no mercado de segurança realmente é guerreiro, porque é um mercado muito difícil, prostituído, sabe? Pouco regulado. Então, eu me planejei e falei, não vou empreender na área de segurança. E aí, então, um segmento foi energia,
E a outra, eu peguei uma pequena parte, né? Peguei um pouquinho de dinheiro, do dinheiro que eu ganhei, e falei assim, vou fazer um pouquinho de venture capital, vou ser investidor anjo. E de lá para cá já foram 12 empresas investidas. Investimentos pequenos, mas o legal é que não é um investimento, é que em todas elas eu dei mentoria. Então algumas eu ajudei, sabe? Algumas tiveram sucesso, outras não. Startup é assim, né? Startup é um ambiente, né, de muito risco. Mas com isso, eu não precisei ficar de pijama e chinelo, entendeu? Sim. Então foi divertido. Fantástico. Mas foi planejado, não foi assim, janeiro e agora. E não. agora? Não, esse agora foi antes. E aí, em janeiro, eu só coloquei em prática aquilo que eu planejei ao Foi longo de 2013. provocativo novamente, mas é muito mais para essa galera que está nos assistindo ver como é importante você se planejar ao longo da tua carreira, né? De que formas você pode ter opções de crescer. Tem muita gente que se vê às vezes engessado, né? Ou encapsulado, né? Usando a terminologia que o Zé gosta de usar, né? Encapsulado em um determinado momento de carreira ou de empresa, e a pessoa não consegue vislumbrar um futuro, né? Fora, às vezes, até daquele... Ser disruptivo, né? Sim. Ser disruptivo. Eu acho que isso é importante para todos nós, principalmente para quem trabalha, como você bem disse, nessa área de segurança privada. As pessoas precisam se planejar no dia a dia, na vida pessoal. Eu costumo dizer, tem uma frase que inclusive está sendo usada agora, que eu já falava há algum tempo, vou até... Não posso reclamar a autoria, porque eu não sou autor, mas tem uma frase que eu uso muito, que é: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Perfeito. Eu não tenho destino, eu tenho futuro. Pode ser que às vezes, né, o futuro não acontece não da forma como você planeja. Exato. Mas quem planeja tem futuro. Perfeito. Então, assim, você tem que planejar. Foi o que eu fiz, né? No ano de 2013 eu me planejei. E todo mundo deveria fazer isso na vida pessoal, enfim. Perfeito. Fantástico. Mas eu acho que é o caminho correto. A frase não é dele, mas ele executa. Com perfeição. E Andrade, eu não queria contar, mas no final do ano eu vi as fotos dele no Instagram de Papai Noel, porque não tinha o que fazer, então ele foi atender a família, Perfeito. Barba Branca, tal. Esse é o nosso primeiro ofício, né? A família é primeiro ofício. Mas vamos lá, eu queria pegar aqui uma visão do Hélio, queria chegar num papo reto e pegar uma visão dele. Estamos chegando no nosso momento Pega a Visão? Estamos chegando. Então, perfeito. Hélio, eu sigo você sempre na rede social, a gente é amigo há muito tempo, e eu vi que você tirou aí um período sabático. Você fez uma viagem, se não me engano, 70 dias ou algo semelhante, você vai dizer a respeito. E eu percebi que ele fez isso por vários países, ele virou um blogueiro de marca maior. Nunca vi Hélio Ferraz, blogueiro, o pessoal acredita, segue ele no perfil, blogueiro. E eu vi essa sua participação aí no Instagram e achei super legal, porque fui acompanhando o dia a dia, fui curtindo, fui vendo. A pergunta é, o que é exatamente que foi esse período sabático? Foi fugir dos boletos? Foi fugir da família que estava pegando no pé? Foi realmente férias? Ou não? Foi realmente um período sabático para um aprendizado? Claro, fora brincadeira, o que é que você trouxe dessa baita experiência? Conta um pouco sobre ela. E o que você trouxe? O que você foi buscar e o que você obteve de retorno? Nossa, pergunta ampla, né? Mas vamos contar um pouquinho. Bom, antes de mais nada, isso tudo foi fruto disso que eu acabei de falar, de planejamento, né? Só para ter uma ideia, foi uma viagem pelo Sudeste Asiático, passei por 10... Na realidade começou pelo norte da África, porque Marrocos é África, né? Mas depois do Marrocos, eu fui para Turquia, que é bem, né? A Turquia é uma porta da Ásia para a Europa e da Europa para a Ásia, e a partir da Turquia eu comecei a descer para o Sudeste Asiático. Foram 10 países, foi um total de 10 países. Então, você está correto, foi total de 74 dias. Depois eu fui para a Espanha, passei 2 semanas na Espanha, eu fiquei 3 meses viajando, 90 dias, quase 90 dias, 87, mas o que conta mesmo do Sudeste Asiático foram, né, 74 dias.
Mas isso foi fruto de um planejamento. E ele foi, não é que ele foi sabático, né? Mas eu já havia planejado e eu tinha o interesse de fazer uma viagem sozinho, totalmente desapegado. Eu fiz um mochilão. Logicamente, eu não fiquei em hostel, né? Mas também não fiquei em hotéis 5 estrelas. Um ou outro local eu fiquei em bons hotéis, mas fiquei em hotéis medianos. Fui com uma mochila e com uma roupa. Não comprei absolutamente nada, a não ser cueca, porque eu levei roupas. Pelo amor de Deus, pelo menos, né? Não, mas então, eu levei roupas que eram de um tecido que dava para você lavar de noite. Eu lavava de noite, rápido. punha, no dia seguinte estava seco, de manhã. Cueca não dá para ter uma cueca de sintética, né? Cueca tem que ser de algodão. Sim. E aí, no algodão você não consegue lavar à noite e de manhã tá seco. Então, cueca eu ia usando, desculpa a expressão, a gente ia virando. Né? E aí, quando não dava mais. Fantástico. Quando não dava mais, eu jogava fora. Então, a única coisa que eu comprei ao longo da viagem foi souvenirs, alguns souvenirs de lembrança e cueca. Então, foi uma viagem completamente desapegada. E o intuito, e mais ainda, eu fiz sozinho, uma viagem sozinho, absolutamente sozinho. E o legal dessa viagem sozinho é que ela me permitiu fazer coisas que se eu tivesse acompanhado, talvez eu não fizesse. Seja acompanhado de filho, seja acompanhado até de um amigo, talvez eu não rolasse. Porque, logicamente, eu fui conhecer nesses 10 países, eu fui conhecer os pontos turísticos, né, sem dúvida nenhuma, mas eu também pedi para conhecer locais que não eram pontos turísticos, locais dos locais, né? Fui comer aonde os locais comem, enfim. Então, Zé, não foi assim sabático, mas foi como experiência de vida. Foi como experiência de vida e foi fantástico. Dificilmente faria uma outra viagem de tanto tempo, é realmente muito cansativo, trouxe na bagagem e na memória muitas experiências. Quer ver, vamos ver se eu lembro ainda, né? Mas começou por Marrocos, depois fui para Turquia, Emirados Árabes, Nepal, Tailândia, Camboja, Vietnã, Singapura, Indonésia e Filipinas. Foram 10 países. Todos fantásticos, cada um com as suas histórias, mas foi uma experiência de vida maravilhosa, fantástica, que eu vou guardar para o resto da vida. Tem uma passagem lá bem interessante, eu vou querer saber dele agora, que é só para arrematar ao pega essa visão. Aquele escorpião era de plástico, né? Que você fingiu que comeu. Fala a verdade para nós aqui, aí foi pessoal. Engraçado, hein? O Zé tá falando de uma experiência. Mas eu não sou blogueiro, não. Na realidade, eu fiz isso, né? Se vocês entrarem lá no meu Instagram, eu fiz um diário de bordo. Que legal. Mas eu fiz isso mais porque os meus filhos e meus amigos queriam me acompanhar. E eles falaram, você é louco, você vai para o Camboja, Vietnã, no meio do... E eles queriam saber. Então, para não ficar fazendo WhatsApp, mandando mensagem para um monte de gente, sim. Eu contratei uma assessora, né, uma RP, que eu mandava para ela diariamente as fotos e os textos, e ela aí ela criava os vídeos e postava. Ela ficou com a minha senha e ela postava. Então, eu fiz meio que um diário de bordo. Mas não é que eu virei um blogueiro. Tanto que depois que eu saí das Filipinas, que foi o último país, eu não postei nunca mais nada. Eu acho que só postei no Dia das Mães uma fotinho minha com a minha mãe. Ah, não, eu tava lá ainda quando eu fiz isso. Mas enfim, eu não sou blogueiro, nem tenho essa intenção. E nem comeu escorpião. Não, mas comi, então vamos lá. E numa dessas experiências, eu fiz um menu degustação. Isso foi em... nossa, é tanto lugar que é difícil de lembrar. Eu vi uma foto do seu escorpião no Camboja. Foi na Tailândia. Tá. No Camboja com o escorpião eu vi uma foto. Não, mas eu fui em Manila. Em Manila, eu fui num shopping que tinha uma área de gourmet muito grande lá, gigantesco área gourmet. E tinha lá um monte de comidas locais e tudo mais, e muitos espetinhos. Uhum. E aí eu fiz o seguinte, falei, olha... Hoje eu tinha um voo no dia seguinte para um outro país, tinha que obrigatoriamente dormir lá em Manila. Eu vou lá para o shopping, vou fazer uma experiência gourmet e vou filmar. E aí eu comprei um monte de espetinhos. Dos mais diversos. Dos mais diversos. Desde camarão, frango, mas tinha também escorpião,
Pode deixar. Tinha escorpião. Ele tem vontade própria. Comprei também um potinho com vários larvas, insetos, que são coisas que eles comem lá. E aí eu cheguei, e foi engraçado que eu escolhi uma mesa estratégica. Eu escolhi uma mesa numa mesa que do lado tinha uma lata de lixo, para o caso de eu passar mal, e estava a alguns poucos metros de um banheiro. Se passar isso que é planejamento. Cabra espera. E aí o engraçado é que era uma área de fast food, né? Uma área cheia de mesas. E aí nas mesas ao lado, tinham as pessoas... Bom, primeiro que eu tinha uma fisionomia totalmente diferente, um biotipo diferente, né? Aliás, vira e mexe, quando eu estava passeando, grupos de estudantes que estavam fazendo passeios pediam para tirar foto, porque a gente tem um biotipo diferente. Sim. Aí todo mundo me olhando, com a mesa cheia de comida. Cara, né? O que esse cara tá fazendo com esse tanto de comida? E eu experimentava, e na grande maioria das vezes, quando era inseto e tudo mais, eu experimentava, sentia a textura, mas eu não conseguia engolir. E eu literalmente, cuspia no lixo. Uhum. Então, assim, respondendo essa pergunta, era escorpião de verdade. Não era de plástico. Eu provei, mas eu não engoli. Mas não gostou. Não gostei. Aliás, foi difícil. Momento Arg. Foi difícil. Mas foi uma experiência. Eu tinha que tentar. Nós estamos indo para a parte final do nosso programa. Eu vou fazer só um adendo aqui, porque o Hélio ele fala que não é blogueiro, mas é assim. Ele punha uma montanha de foto dele pescando, só que depois o dono da peixaria percebeu que quis cobrar royalty, então ele começou a tirar as fotos. Mentira. Eu sei bem. Mas eu queria agradecer demais a presença do Hélio, deu uma aula aqui pra gente. Fantástico. Foi fantástica a participação, só tenho a agradecer, Hélio. Eu vou deixar o Andrade com a última pergunta, ele faz aí o fechamento e depois você com as suas considerações finais. Novamente, muito obrigado, você sempre foi uma figura muito simpática e eu gostei muito do programa que a gente fez hoje aqui no canal do Bootcamp. Aliás, o melhor podcast do canal Bootcamp. Bora, Andrade, é você. Você provoca a nossa diretora toda vez dessa forma. Yara, ela não tá deixe. brava, ela tá brava. Hélio, cara, que aula, que prazer. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas o Zé sempre falava muito de você, sempre fez muitos elogios a você e eu acho que todos eles são justos. Foi realmente uma aula, uma lição de vida. Ouvir a tua história, ouvir a forma como você lida com as coisas com tamanha naturalidade, mas acho que principalmente, acho que a docência te deu isso, né? Você fala que você era um líder mais intuitivo, não tinha, mas a docência com certeza te deu isso, de uma forma de deixar as explicações serem naturais e as pessoas absorverem isso de uma forma natural, né? Então, poder compartilhar isso com o nosso público hoje é realmente uma bênção. Então eu queria te agradecer em nome do programa aqui, em nome dos experts, pela tua parceria, pelo teu tempo. Eu sei que não deve ser pouco, deve ser bem concorrida a sua agenda. Que precisar. E obrigado. Imagina, eu que agradeço. Mas foi um papo, é isso que eu gosto. Foi um papo, foi divertido, foi gostoso e contem comigo sempre que precisar. Não tem um roteiro, não tem uma coisa específica. Não tem script. A sua despedida, fica à vontade, o tempo é seu. Mais uma vez agradecer essa oportunidade de bater um papo com vocês, pessoas tão amáveis. Zé Roberto, um amigo de longa data, certamente nos transformaremos em bons amigos e é isso que importa, networking, relacionamento, troca, interação. É assim que as coisas acontecem. E, enfim, obrigado por tudo. Valeu. Obrigado, dona Yara. Vamos que vamos, pessoal. Valeu, é isso aí, galera. Pro alto e avante.